Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui o Cinefront, número 4, com um filme chamado Narvik. E mais uma vez estamos com o Edgar Givanniotto. Boa noite, Edgar. Boa noite. É o quarto filme do quarto país diferente, né? Exatamente. Estamos Esse fazendo filme, essa passagem pelos. É um cine geopolítico, né? Nós vamos passando por todos os lugares do mundo, né? pois é. Esse é um filme norueguês, né? Que conta uma história importante daquele país relativo à Segunda Guerra, né? Uma batalha, né? A Batalha de Narvik, que foi preponderante, né? Para o desenrolar da guerra e todo o contexto geopolítico que a gente vai contar agora daqui para frente. Mas antes aí, de praxe, né? Só curtir o vídeo, se inscrever no canal, para a gente ter relevância. E como a gente não tem, né, aquele papo de ficar enrolando para começar o assunto, então a gente já vai começar. Esse é um filme da Netflix, né? É legal falar que a Netflix ela investe em filmes locais, né? Então isso é muito interessante. Filmes locais, falados nas línguas locais. Então a gente tem filmes de vários países no catálogo, né? Coreano, etc. Chinês, argentino, chileno, brasileiro. Então dessa vez a gente foi agraciado com um filme norueguês, né? Em que os noruegueses contam a sua parte aí da história, né, Edgar? É isso aí, né? E vamos. Se alguém da Netflix estiver nos assistindo, vamos lembrar, né, Netflix, que aqui a gente tem a Guerra do Paraguai, que precisava de um filme à altura, né? Tipo a Batalha do Riachuelo, né? A gente precisa de um filme à altura da Guerra do Paraguai, né? Comente aí e citem, né, no comentário aí Netflix, faça um filme de uma guerra brasileira. Guerra que o Brasil Exatamente. participou. Então, assim, né, hashtag Netflix, Guerra do Paraguai. E bota aí @Netflix. Bom, Coloca a Frontcast aí. é, bom, a gente vai passar agora para vocês um pedacinho do trailer. Nessa parte eu corto, bota um pedacinho do trailer. Ah, tá. Aí você pode já começar explicando alguma coisa do filme. Bom, então esse filme, como o Victor diz, é um filme norueguês. Ele retrata uma batalha importante, né? Talvez foi a mais importante batalha que ocorreu na Noruega, né? Que foi, mas também ali nós acompanhamos uma família que é uma família fictícia, né? Que ela não existiu, né? Realmente, não é baseado, a família em si não é baseada em nenhum fato, em uma família real, tá? Mas a batalha é. Né? Então, nós acompanhamos a vida desta família, que é um soldado, né? Um dos membros da família é um soldado. Né? O pai, que trabalhava numa linha aposentado, ali, dá a entender que ele é aposentado e trabalhava na, na linha do trem, né? É a Como que é o férrea, né? profissional que trabalha ali na linha do trem? Ferroviário? Isso. Era ferroviária. E a moça, que trabalha em um hotel, e ela vai se destacar porque ela é a única pessoa do hotel que fala alemão no decorrer da invasão. E isso vai colocar ela fala alemão, norueguês e inglês, né? Uhum. Então, isso vai colocar ela ali em sérias dificuldades, porque tanto os alemães que estão ali, quanto os ingleses vão depender dela para a tradução, né? E os ingleses nem tanto que eles falam norueguês, né? Mas principalmente os alemães que estão ali. E, e assim, a, a cidade, né, Narvik, ela é importante porque ela tem uma ferrovia que liga ela à Suécia, e é dali que vem que os suecos eles usam Narvik como um porto para exportar o ferro, né? O ferro, o aço ali da Noruega, ou da Suécia via Noruega para a Alemanha. Pode falar. É, o aço que vem da Suécia, né? A gente até conversamos ontem, né, sobre essa situação, né? Porque no contexto da guerra, da Segunda Guerra, né, do início, né,
quando iniciou a Segunda Guerra e a Alemanha invadiu a Polônia, e depois, em seguida invadiu a França, né? E os britânicos declararam guerra. De imediato, a Suécia e a Noruega se mostraram neutras, né? E o interessante da Suécia é que, mesmo neutra, mesmo tendo respeito dos aliados, né? A Suécia enviou adidos militares para acompanhar os conflitos, né, e tudo mais, mesmo tendo essa relação realmente neutra, né, em termos de diplomacia, ela tinha a sua liberdade de fornecer as suas matérias-primas para quem ela quisesse, né? Então, durante quase toda a guerra, ela forneceu ferro, né, minério de ferro, para os alemães, né? Mas também deu muito apoio para os aliados, né? Recebeu refugiados judeus, prisioneiros de guerra fugitivos, né? Trabalhou também com inteligência junto com os aliados. Então, ao mesmo tempo que ela alimentava o inimigo, que é inimigo no contexto dos aliados, né? Ela também ajudava os próprios aliados, né? É interessante, né, como ela ficou ali, né? De um lado, a Noruega invadida pelos nazistas, do outro, a Finlândia invadida pela União Soviética, e ela ali no meio, já que a Dinamarca também sob domínio nazista, né, o Sul, e ela ficou ali no meio nesse equilíbrio, né, durante toda a guerra, né? É realmente bastante interessante. Sim. Em termos de filme, é legal porque tem uma série, né, que eu assisti há um tempo atrás, se chama Heavy Water, né, Água Pesada, porque, bom, o filme Narvik, né, ele trata do início do conflito, né, na Noruega, só que logo após esse recorte que o filme faz, ela é ocupada, né, a Noruega é ocupada e tudo mais, e na Noruega, no norte, assim, provavelmente a próxima cidade de Narvik, existia um local onde eles faziam a chamada água pesada, por isso que o nome da série é Heavy Water, né? Que era essencial para o programa nuclear alemão, né? E essa série, depois a gente pode até falar sobre ela, é um filme que mostra os soldados noruegueses exilados na Grã-Bretanha, né, na Inglaterra, mais os soldados ingleses sabotando, né, essa usina de água pesada, né, que é nas montanhas da Noruega. E também tem um outro filme, que agora me fugiu o nome, que ele fala justamente, já é a visão sueca, né, um filme sueco, ele fala justamente da tensão entre a fronteira sueca, né, e a fronteira norueguesa, né? No filme mostra que a Suécia ela estava a todo momento naquela sensação de que ela poderia ser a próxima a ser invadida pelos alemães, né? Já que na fronteira Noruega-Suécia os postos eram ocupados pelos nazistas, né? Pelos soldados alemães. Então, assim, é muito difícil literatura sobre essa região aqui no Brasil, né? Mas assim, realmente é impressionante que não foi, né? Porque bastava ali. Não sei se não foi num primeiro momento justamente para não abrir um fronte com a Rússia, que eu estive analisando assim, e aí isso aqui é uma suposição minha, tá? Não é nada vindo de nenhuma literatura, né? A minha suposição que eu montei era que talvez se os alemães tivessem invadido a Suécia, eles teriam uma extensa fronteira com a Finlândia, ocupada pela Rússia, e isso podia descontentar os russos e abrir ali um conflito ali antes deles começarem a Operação Barbarossa. Né? Porque depois que eles começaram a Operação Barbarossa, eles chegaram a enviar tropas via ali o norte e a Suécia deixou eles passarem. Então, assim, porque tem uma parte da Noruega que passa pelo norte da Suécia e se liga à Finlândia. Né? E se liga à Finlândia lá, assim, mas é um lugar que deve ser difícil passar qualquer coisa, né? Porque é só gelo. Mas... Parece que ela fica acessível por acho que 3 ou 4 meses no ano, o resto é gelo. Então, talvez assim seja, não foi a tentativa também de não abrir um outro fronte. Talvez seja por isso que os aliados também nunca forçaram a Suécia a entrar,
porque se abrisse um fronte ali com os alemães, talvez isso desse margem para os russos invadirem a Suécia para o outro lado, e jogaria a Rússia ali perto da Inglaterra, da Noruega, por isso talvez que os aliados tenham também nunca forçado muito uma decisão da Suécia, né? É uma possibilidade também, porque se os aliados talvez tivessem forçado a Suécia a entrar mais diretamente no conflito, ou barrado a Suécia de oferecer o ferro e o aço, os alemães teriam invadido a Suécia, os russos poderiam se sentir ameaçados e atacar um lado da Suécia e chegar mais perto ainda da Inglaterra. Então, a Suécia ali talvez tenha servido como um tampão, justamente para impedir que a União Soviética avançasse o que se tivesse ocorrido, pensa no cenário geopolítico posterior, né? Se o norte tivesse tornado comunista também. Mas aí já estou divagando para a alternativa. Não, agora só fazendo um adendo aí que você falou, que ao norte a Noruega tem uma fronteira com a Finlândia, né? Eu fui ver aqui no mapa e a Noruega também tem uma fronteira, embora pequena, no extremo norte com a própria Rússia, né? Lá depois da Finlândia, né? Então, realmente, né? A Suécia foi um tampão, mas ali eles tinham uma fronteira Rússia-Noruega, que era basicamente União Soviética e nazistas ali por uma pequena faixa de terra, né? Embora, como eu falei, né? Uma operação ali seria muito difícil, porque apesar de ter pouquíssimos meses no ano em que não é totalmente gelo, ali ainda é no Círculo Polar Ártico, né? Então, uma operação ali talvez fosse muito difícil. Mas, voltando ao filme, como você falou, né? O foco ali em uma família, né? E todo o desenrolar do filme se passa ali em 60 dias, né? Na verdade, 62 dias, que foi o tempo da batalha, né? Só em questão de números ali, né? Nesses 62 dias, 64 navios foram afundados e 86 aeronaves abatidas, né? E no total ali de soldados de ambos os lados, 8.500 foram mortos. É claro que soldados que, como a gente fala, também contam os em terra e os soldados em mar, né? Que foram abatidos ali. A Inglaterra, né? Ela tinha um grande interesse, como você falou, e a França também. A França, apesar de ter ali aquela sua derrota iminente, né? Ela ainda tinha forças para enviar seus soldados para lá. Então, na Batalha de Narvik, você inicia-se, né, com as forças norueguesas, né, resistindo uma parte do exército resistindo, outra parte se entrega. E só que rapidamente os britânicos e franceses, né, no caso ali os aliados de então, né, as forças aliadas de então, que você ainda não tinha os Estados Unidos declarado guerra, né, nem a União Soviética. Se não me engano, a União Soviética ainda não tinha declarado guerra. Não tinha. Não tinha. A França nem tinha caído nesse momento ainda, né? Ela ainda estava lutando. Estava iminente a queda dela, né, pelo andar da carruagem ali, mas porque ele abril para maio, né? Não, ainda não estava iminente a queda, não. Então, eles enviaram forças e é interessante a gente falar que o filme foi muito bem feito, né? Você vê ali a questão dos uniformes, a questão das armas, você tem o soldado francês, o uniforme francês de inverno, né? Com os fuzis realmente, historicamente, coesos com o que eram usados na França, né? E assim como os britânicos e tudo mais, os alemães. Então, assim, o cinema europeu de guerra sempre impecável, né, na questão de uniforme, na questão de armamento, na questão de citar mesmo, né? Tem uma parte do filme em que eles vão para explodir um canhão Bósforos, né, que é da Primeira Guerra, né? E eles falam, né, vamos ter que explodir aquele Bósforos, não sei o quê. Então, mais um ponto aí para o cinema europeu que está sempre tendo essa precisão histórica, né? Claro que, como você falou, essa família é fictícia, né? Mas ela representa, né, o que as famílias lutaram, né? O que os civis lutaram, o que eles enfrentaram. Com certeza houve uma intérprete, né? Com certeza houve, como essa batalha tem muita relação com a linha do trem. Com certeza houveram civis que trabalhavam ali, que tiveram que fornecer
informações para os soldados, né, para a parte do filme que tem que implodir, né, a ferrovia. Então, tudo isso, esses fatos houveram, né? Só que os diretores foram lá e condensaram uma família, né? Como o filme tem que ser, né? Porque não vira um documentário, né? Então, para você... exatamente, né? a gente Se tem não que tem a entender... família ali, vira um documentário de guerra, né? Vira um documentário sobre a batalha, né? Então, Exato. né? A Então, gente tem... inclusive a gente aqui, é interessante, né, para quem assiste aqui, quem está nos assistindo, é que a gente quase não comenta a história em si, né? A gente, como nosso objetivo aqui é comentar a batalha, né, a gente também não fica dando spoiler sobre o que acontece com a família e etc, porque o nosso objetivo aqui é comentar a batalha e as cenas de guerra, né? E realmente, assim, eu gosto muito da questão da ponte, da cena da ponte, assim, a questão de você tentar não fazer com que os recursos cheguem, né? Explodindo a ponte, achei interessante. Eu achei muito interessante o fato deles deixarem, né, na construção da ponte, um lugar onde você colocaria dinamite para dinamitar a ponte, né? Eu tinha um lugar próprio, né? Já era deixado um lugar para você, se quisesse, destruir a ponte, né? Eu Você também estavam assim. preparado para uma guerra, né? Ou então para uma situação, de repente, não preparado para uma guerra, mas para uma situação de segurança, né? Porque às vezes você tem algum acidente, algo que você tenha que você não consiga reparar a ponte, né? Então a única opção pode ser você demolir, né? É igual um animal, né? Um cavalo, por exemplo, que sofre um acidente, né? Ou uma vaca, né? E que quando você não tem meios, né, de tratar, você tem que, como é que tem a palavra? Abater, né? Tem que abater. E de repente era isso, né? Era uma medida de segurança, mas que acabou sendo fundamental para a questão da guerra, né? Vitor, tem uma outra coisa também que no filme me chama a atenção, é a questão dos armamentos dos soldados noruegueses, noruegueses comparado aos soldados alemães, e assim, de nem sequer a marinha norueguesa logo se rende, né, prontamente, né, depois ela logo se rende ali, tem uma batalha, né, logo no início do filme, a marinha norueguesa se rende, mas também, assim, a questão de não aparecer uma força aérea, né, norueguesa. Se você notasse o próprio equipamento dos soldados noruegueses em relação às armas que os soldados alemães possuíam, né, você vê que a Noruega estava, em termos de preparação para uma guerra, em situação bastante inferior àquela que estava a Alemanha, né? E eu acho que nas interpretações que você tem no filme, baseados ou não em pessoas reais, dá para notar muito isso, né? O medo que a chegada dos alemães causavam, né? Assim, no fundo, aquelas pessoas sabiam que não tinham como resistir à máquina bélica alemã, né? Eles esperavam dos ingleses, né? A questão é quando os ingleses vão vir aqui nos ajudar, né? O que os ingleses vão fazer, né? Então parece que isso está muito colocado no filme. Sim. Só lembrando que os países nórdicos ali naquela época, né, eles não eram as potências econômicas que são hoje, né? A própria Noruega, né, ela só foi ser uma potência econômica nos anos 70, né, com a descoberta do petróleo e gás no Mar do Norte, a criação de um fundo soberano em cima desse lucro aí do petróleo, né, que fizeram deles grandes potências econômicas, assim como a Finlândia também foi um país pobre, né, por muito tempo, embora assim, né, comparado a países, né, africanos da América Central, América do Sul, né, provavelmente eles eram países melhores de se viver, mas eram países relativamente pobres no início do século XX, né? Então eles ali naquele momento ainda estavam caminhando para ser o que eles são hoje, né? Países economicamente desenvolvidos. A própria educação na Finlândia, por exemplo, né, que hoje é considerada a melhor do mundo ou uma das melhores, ela não alcançava toda a população, né, nas primeiras 3, 4 décadas, né? Então, muita população rural que não tinha acesso à educação de nível superior, enfim.
Então, é uma coisa a se pensar, né? Então, se você era um país que não era tão rico, você não teria condições de ter um preparo, né, full time aí para um possível combate, conflito. Algo que já mudou hoje, né? A própria Suécia, né? Você vê que ela é uma potência militar, inclusive exporta armas, né? Exporta equipamentos, aviões, mísseis, tu vê os mísseis, os javelins, né? Javelins, armas Força antiquadas. Aérea Brasileira está sendo... Os aviões que nós vamos usar a partir de agora são aviões de Exatamente, parceria com a Suécia, né? exatamente. Né? Tanques, enfim, uma gama de armamentos que eles já fabricam e exportam. Ou seja, se você está exportando é porque você tem o suficiente para o seu próprio país, né? Pelo menos na teoria deveria ser assim. E a Noruega também. A Noruega tem uma força especial bastante treinada, então, né? Finlândia também, e Finlândia e Suécia, eles têm treinamento, né, com a população, então a população não está totalmente... A população hoje não está como estavam noruegueses naquela época, né, no início da Segunda Guerra. Hoje eles têm uma preparação, a Finlândia ela tem um protocolo, desculpa, a Suécia, ela tem um protocolo, né, para casos de invasão, já pensando mesmo, né, na questão do... Tem um mosquito aqui. Na questão de uma possível invasão russa, né, eles têm um protocolo de como agir e tudo mais. Enfim, saímos do tema do filme, mas tem relação, né? Só para a gente entender porque um país como a Noruega não estava preparado naquele momento ali. Isso. E o filme em si, né, Edgar, eu achei muito bom, né? As cenas de combate não é um filme totalmente de combate como o Resgate do Soldado Ryan, né? Ele tem trama, né? Ele tem toda uma questão de emotiva, uma questão nacionalista, né? Patriótica, né? Deles falarem sobre a defesa do país deles. E é um filme que, acho que, como a gente falou, né? Eles dão uma romantizada na história para ficar acessível, né, ao público que não é um público que assiste documentário de guerra, né? Então eu acho que ele é bem equilibrado, né? Não é aquele filme que é só batalha o tempo todo, né? Que você começa o filme e o filme inteiro é só guerra, batalha. Ele é bem equilibrado, porque ele mostra cenas interessantes de batalha. Aquele momento, por exemplo, que nem você falou que eles destroem o canhão e que eles estão subindo o morro, né, enfrentando as tropas inimigas. Aqui, um momento em que, de certa forma, eles querem até... eles enfrentam tal resistência alemã que está lá em cima, que eles começam a voltar, né? E aí o comandante fala, não, vamos subir, volta, e eles têm a ideia de ir lá destruir. Então, toda aquela batalha, assim, acho que foi muito bem feita, estava bem... que foi a principal batalha, inclusive, mostrada no filme, né? Ela foi muito bem feita. Então, todas essas cenas de batalha, eu acho que elas equacionaram muito bem com as cenas na cidade, mostrando o que aconteceu durante os bombardeios, o que acontecia com a população civil, né, que era a mais prejudicada, e as questões, por exemplo, ali tem uma questão ali, assim, você está numa guerra, uma questão ética, né, para discutir ali, e aí você tem um filho que está ferido, que precisa de um médico, e quem pode te fornecer esse médico é o outro lado, e aí você fica naquela questão moral, né, e você aceita ou não a ajuda, você troca essa ajuda por uma ajuda a essa pessoa que está invadindo o seu país ou não. Quer dizer, é toda uma questão ética e moral que eles colocaram em discussão ali, que é uma discussão bem interessante ter no filme, né? Porque a guerra, ela não afeta só os soldados, ela afeta as decisões que uma mãe tem que tomar, né? A decisão que um pai tem que tomar, que os civis têm que tomar em meio à guerra, né? Porque senão, assim, a guerra não se faz só... Se fosse só militares a guerra, ela não seria toda essa tragédia que é, né? A parte mais trágica da guerra é justamente as pessoas que estão ali, que não estão armadas e que vivem ao sabor da entrada ou saída dessas tropas e que tem que proteger seus filhos, seus entes queridos, muitas vezes não estando armados e tem que sobreviver de alguma forma, quer dizer, tem que
que a gente fala hoje das guerras, que imagine você ser um pai ou uma mãe hoje na Síria, né? Tendo que proteger o seu filho, a sua filha, em meio àquela situação caótica, todas as decisões que você tem que tomar, né, éticas que você tem que tomar. Então, o filme aborda bem isso. Acho que isso torna o filme, traz inclusive um drama para o filme que só as batalhas não dariam, né? Só você ver gente... Porque assim, a questão do soldado, seja na trincheira, ele ferido, ele morrendo, tudo mais, mas esse drama que está com os civis, eu acho que isso deixa o filme... dá toda a potencialidade que esse filme tem, trazida por essas questões que é discutida ali na vida das pessoas numa cidade que está sendo bombardeada, que está sendo ocupada. Eu gostei muito disso, dessa parte. Sim, e essa parte ela deixa uma pergunta para o espectador, né? Ela incomoda, porque ele pensa que o espectador ele tem a noção de que na guerra nem tudo é fácil, né? Nem tudo é preto e branco, é sim ou não, é certo e errado, né? Existem outras coisas, outras situações que permeiam o certo e o errado dentro de uma guerra, né? Então, só quem está lá que pode, quem passa por isso, né? Que pode dizer o que é certo e o que não é certo, né? Exatamente, né? Assim, eu acho que qualquer pai ou mãe que assista esse filme e vai chegar a esse momento, vai pensar, o que eu faria na mesma situação? Exatamente. E talvez o que você fizesse na mesma situação não fosse aquilo que agradaria a pessoa que grita patriotismo e nacionalismo que estava ali, mas sem pensar naquilo que afeta mais a individualidade do outro. Então, essa questão ética é bem legal. Né? É que assim, não dá para falar mais, porque senão a gente tem que dar um spoiler ferrado sobre o filme. Mas, gente, assiste, que vai te incomodar. Vai te incomodar ali, porque você vai ficar pensando também o que eu faria nesse momento, né? Vai te incomodar. Então, é isso. Tem mais alguma coisa a ser dita? Não, eu tenho que assistir o filme, né? Senão a gente comentar mais, nós vamos estragar totalmente o filme para quem vai assistir. Aí tem que assistir, assim, como o Victor disse, é bem legal, a Netflix está fazendo esses filmes em vários lugares, e aqui a nossa proposta, inclusive, é isso, viu, pessoal? Não é só comentar filme americano, inclusive acho que nós não comentamos nenhum até agora. É verdade. É comentar diversos filmes de diversos lugares do mundo. Futuramente nós vamos trazer filme russo aqui, brasileiro, comentando filmes assim de diversos lugares do mundo, filmes de guerra, para a gente ter esse conhecimento assim de como os outros países pensam, né, suas próprias campanhas militares, porque geralmente a gente estava acostumado muito, principalmente antes da internet, porque hoje pela internet a gente tem acesso, né, a ver só a visão americana de tudo, né? A gente só viu a visão americana de tudo. E é interessante você falar dos filmes russos, né? Que parece que na internet ocidental, vamos dizer assim, né? Parece que não tem muita questão de leis, assim, em relação aos filmes russos. Tem muito filme russo no YouTube. Então é capaz de a gente falar sobre um filme russo que tá no YouTube e não cai, não. Tá lá anos no YouTube. E, inclusive, algo que é interessante, que tem um canal no YouTube, que provavelmente é um canal oficial de alguma produtora russa, que eles pegaram os filmes, né, de guerra antigos, anos 60, 70, 80, 90, e eles colocaram no YouTube e legendados em inglês, né? Não tem legendado em português diretamente, mas você pode ir ali naquela engrenagemzinha e colocar para traduzir, se você não tiver um inglês que você consiga ler direto, né? E, cara, filmes dos anos 60, 70 sobre a Segunda Guerra, filmes como a Batalha, por exemplo, de Kursk, né? Que foi uma maior batalha de tanques da Segunda Guerra. Então, filmes sobre a Guerra Civil Russa. Então, tudo isso você encontra facilmente no YouTube, sem o medo de cair. Nós falamos aqui de um filme chinês, acho que foi o primeiro Cinefront, né? Foi o primeiro. Foi o primeiro. A Batalha de um Lago, lá na China, né? Que foi disponibilizada por um canal no YouTube, e esse já caiu. Então é isso, pessoal. Nós encerramos aqui. Então não se esqueçam dos comentários, é sempre importante.
Não se esqueça do joinha aí, do like, que é muito importante para o crescimento do canal. A gente está na fase aí de fazer o canal crescer. E também, né, não se esqueçam aí de compartilhar nas redes sociais de vocês, WhatsApp, certo? Os nossos vídeos aqui. Nós voltamos daqui 15 dias com outro Frontcast Cinema, né, Cinefront, sempre com um novo filme. Se vocês querem que nós comentemos algum filme específico, coloca aí nos comentários que a gente pode trazer um filme específico. Quero que vocês comentem tal filme. A gente comenta aquele filme também, tá bom? Então, vida longa e próspera e até o próximo programa. Valeu. Valeu.